O nome dele é Enéas, por favor, venha. É impressionante porque a falta da barba deixa você com um aspecto mais jovial, sei lá, menos agressivo, menos duro, né? Você acha que isso influencia, de certa forma, também nas suas atitudes interiores ou não? Não sei lhe responder. A barba compunha um aspecto que eu carregava há 3 décadas. E me habituei com ela. Então, de quando em quando, assim, de quando em vez eu olho para o espelho e me espanto, porque eu estava habituado. Não me habituei ainda, um mês e pouco só. Mas eu não sei até onde a visão ectoscópica muda o interior, não sei responder. Eu gostei do ectoscópio. Mas quando você acorda para fazer a barba no espelho, já toma um susto de cara. Quem é? Depois que eu raspei, de 2 em 2, 3 em 3 dias, não é aquilo da juventude, né? No exército, por exemplo, tem que fazer todo dia. Não há essa. Você não faz todo dia? Depois que tirei, 2 em 2 dias. Fiz de seu programa, claro, que eu não ia chegar aqui. Tá uma bunda de bebê, com todo respeito. Com todo respeito. Continua com a careca, né? Agora, pelo que eu li... Café? Não, é água. Você quer café? Se puder, tem. Ô, Alex, quer com açúcar, adoçante? Com açúcar, eu sou bem magro. Com açúcar. Sapeca um açúcar. Viu, Alex? Sim, senhor João. O doutor Enéas é magro, não sei se você notou. Sempre fui. Sempre foi magro. Sempre fui. Agora, Enéas, pelo que eu li, o que levou a essa mudança radical, infelizmente, foi um problema de saúde, né? Claro, sem dúvida. Mas e por quê? Como é que é a associação? O que tem o tratamento? Eu explico com clareza. Então vai. Eu estava com a minha vida cheia, que sempre tive, Rio, São Paulo, Brasília. Tive uma manifestação dolorosa no oco poplíteo aqui, pastor. Aonde? Oco poplíteo, aqui essa região aqui debaixo do Oco poplíteo. Poplíteo. E pensava que era uma distensão muscular, alguma coisa do gênero. E estava em Brasília lá, em plena atividade. E como é fácil, a gente tem o serviço médico. Fiz hemograma de manhã e à tarde fui fazer, não me lembro mais a hora exata, fiz uma tomografia, não deu nada. Tomografia no... nessa região toda, na região toda, nada. Aí eu ia parar, mas uma colega, a dona Deise, que é filha do nosso colega já falecido, jornalista Ferreira Neto, disse, vamos até o hospital de base. E eu fui lá, disse, não, vamos fazer uma ressonância. Eu falei, por causa disso, veja aqui, um raio no céu aberto. E... Fiz num hospital particular, não quis fazer lá, porque seria injusto, a fila é muito grande, havia muitas pessoas humildes na fila. Posso tomar um café? À vontade. Ô, Alex, se o doutor Alex quiser mexer o café, o que ele usa? O dedo? O dedo, é assim? Tá bom, já. O que é? Já mexi, senhor João, já. Já mexeu. Já mexeu? Como é que você sabe quantas vezes ele gosta de fazer? Mas acertou. Isso é uma gentileza para ele. Você é um cínico, Alex. Tem que ter a colherzinha. Tudo bem. Depois. Mas já está resolvido. Desculpa, né? Aí eu fiz a ressonância e apareceu mais um dado estranho, apareceu uma vasculite. Formação da túnica vascular. Muito obrigado, senhor. Da túnica vascular, da artéria que passa aqui. Imediatamente eu me preocupei. Falei, no mesmo local, no poplíteo. Eu disse, uma vasculite pressupõe um problema sistêmico, muito improvável localizado. E a partir daí toda uma série de exames de uma avaliação semiótica. Mas começando, você vai ter nada, não tinha sintoma nenhum. Começando pela perna, quer dizer, surgiu de maneira absolutamente insólita, incomum. Eu não sentia, o colega que foi me ver, com os dados do hemograma, aí não havia mais dúvida. O hemograma mostrou 1.800 leucócitos, que é um absurdo. 6 a 8 mil, a 10 mil seria o normal. E estava com 1.800 e já estava em São Paulo nessa ocasião, já trabalhando também. O colega para quem eu pedi uma série de exames, disse, venha para cá imediatamente. Não, o senhor está com uma emergência. Não vou. Eu tinha 1.800, já estava com 1.500 de um dia para o outro. Impressionante, é uma doença terrível. Aí, no dia seguinte, eu
fui para o Rio de Janeiro, onde estava esse colega hematologista. Ele também acreditou que não era, porque eu não tinha nenhum sintoma, foi minha sorte, né? Peguei a doença incipiente logo no início, né? Olha, isso aqui é estranhíssimo, né? é verdade. Uma coisa assim da providência. Porque, da providência, é verdade. não é? Eu já agradeci ao Criador. E você não sentia nenhum abatimento? Nada. Não, estou sendo sincero, não sei nenhum. Mas também não fique zangado comigo. Não, eu sendo enfático só. Eu quero dizer que não tinha Nada. E geralmente dá uma fraqueza enorme, né? Não uma atividade intensa, nada, tinha absolutamente. E a partir daí, claro, fiz toda aquela bateria terrível de exame. Eu contei essa história toda no plenário para evitar as fofocas comuns, né? Cada jornal escreve uma coisa diferente da outra. Um jornalista, não sei citar nome, disse que eu tinha tirado a barba para fazer marketing. Isso é ridículo. O oposto. O senhor era conhecido com barba, eu vou tirar. Tirar para que marketing? Que marketing? Mudar, ter que diante da população dizer agora eu sou eu mesmo. Agora não sou mais o Enéas, sou eu mesmo. Mas, Enéas, desculpa ainda insistir nessa área. É impressionante como essas coisas ocorrem com frequência com médicos. São pegos de surpresa. Eu tirei na loteria. A incidência de todas as leucemias, todas na população geral, claro, o livre americano, mas vale para o mundo todo, é 3,6 em 100 mil. Veja como é raro. Né? Tirei na loteria. 3,6 em 100 mil. Dá menos de 4 em 100 mil. Você está, desculpando a minha descrição brutal, você está com que idade? Nós somos da mesma faixa, 67 anos. Bem vividos com vocês. Muito. Bem vividos, intensamente. O meu talvez mais, porque tem mais volume para viver. Nossa, é extremamente ágil, é rápido. Agora, nessa faixa etária, qual é a frequência de acontecer isso? É maior ou menor? Não tem nada a ver? Não estou dizendo que não tem. Eu não sei, não me aprofundei no assunto. Porque depois que me entreguei os cuidados dos colegas, não há porquê, tá, né? Isso, que tipo... Agora, para explicar o negócio da barba, por que para o tratamento teve que... Na quimioterapia, que tem que ser feita com o paciente hospitalizado, todas as células que se reproduzem rapidamente, elas sofrem. Porque não há um recado direto para a célula da medula óssea. Todas. Sim. E as células, né? Daí a perda de cabelo. Exato. E na cabeça eu sempre tive pouco. Não foi significativo. Nem notou. Não foi significativo. Mas eu que tinha uma barba enorme, lembra? O barbão. Eu falei, eu vou ficar com uma barbinha. Não me sentiria bem. Resolvi tirar tudo. Medidas assim que... Mas a barba começou a ficar rala? Chegou a começar a cair? Começou a cair, né? Alguns colegas sugeriram, põe uma barba postiça. Não faz muito meu gênero, né? Não faz meu gênero. Aí não vai ficar igual, não é que nem dentadura. Não fica. Exatamente. Não fica igual. E não dá, é melhor a gente ser a gente mesmo. Então, com barba, sem barba, eu acredito que ele respondia. Não, claro. Você acha que essa doença pode ter uma origem psicossomática qualquer? Olha, há uma tendência, eu trabalhei em câncer durante um ano, de boa parte dos colegas da especialidade, boa parte aceitar que grandes depressões levam a isso. Porque a depressão inibe o sistema imunológico. Exato. Há uma tendência para que seja assim. Claro que é uma interação entre gene e ambiente, é uma série de fatores. Não está estabelecida ainda a gênese. Né? Agora, tendo tido a doença, agora como é que é o seu... Você está em remissão, está curado? A cura absoluta exige algum tempo. Absoluto, quer dizer... Mas a remissão foi completa. Eu tive aplasia medular total em doença. Quer dizer, matou o que era bom, o que era ruim, tudo. E houve as intercorrências, a que fiz referência lá no Congresso. Claro, eu quis fazer no meu local de trabalho. E os efeitos colaterais você sentiu muito? Que tem pessoas que sentem, outros que não. Tive que ter uma tiflite, uma inflamação do seco. Que no início... Da onde? Você tem uns lugares estranhíssimos. Não, estão no organismo, não sabe? Esses lugares estão no seco. Seco é a primeira parte do intestino grosso. Não tem nada a ver com o saco, é no seco. Não. É a primeira parte que é do intestino grosso. Onde sai a apêndice? Devido à químio. É como se nós tivéssemos um território sem defesa, sem exército. Porque acaba por ser foram destruídos todos ali, todos. Havia nada, havia zero de leucócitos. Quanto tempo até ser considerado curado? 5 anos, é isso? Não, meses. Para que a gente consiga dizer que não há mais nada, 4, 5 meses é o tempo assim previsto. Ótimo. Agora, claro que nessa patologia, como em outras, podem suceder, né? Pode haver. Não, isola. Mas eu estou dizendo, isso como em qualquer outro caso. E outra coisa, dentro tem vários tipos de leucemia. Essa leucemia... Bem sério. Sério, extremamente sério. Não era...
tricoleucemia benigna, uma coisa bem séria. Minha sorte, ou, né, na sua opinião sensata, né, a bênção do Criador foi ter descoberto bem no início, antes de qualquer sinal, de qualquer sintoma. Isso foi minha sorte. Por causa de uma dorzinha no locuplítero. Ocupoplítero. Essa região aqui. É um lugar complicado, mas também, para quem tem seco, por que não vai ter ocupoplítero? Todo mundo tem seco. Bom, voltando a falar da política. Opa, você, por causa da política, Bom, primeiro é o seguinte, eu me lembro que a primeira vez que eu entrevistei você, isso foi, olha, primeiro ano de programa, 89. Ainda não é SBT, foi 89. Antes de aparecer no horário gratuito. Exatamente, né? E que eu primeiro você tinha um minuto, você tinha o quê? 30 segundos para falar, que eu até 15. cronometrei. 15. Você cronometrou porque pensávamos que eram 30, mas eram 15. Bom, e eu me lembro que o Marcos Nunes, meu querido padrinho, Marcos Nunes, que trabalha conosco há tantos anos. Cardiologista, né? Cardiologista. Quando viu você, falou, mas meu Deus, é o Enéas, ele é o maior professor de como é que se chama, meu Deus? De eletrocardiograma. O maior eu não estou dizendo isso. Não, mas eu estou te falando o que ele disse. Sim. Ele dá cursos extraordinários, os cursos são super em São Paulo frequentados. E também quando ele acaba na hora que acabou, ele acaba no meio da palavra. Acabou a hora, acabou, pá, e pronto. E ele é candidato e tal. Quer dizer, você, por causa disso, pelo fato de passar para a política, isso abalou um pouco a sua carreira como professor, ou não? Como professor, não. Primeira vez em que eu parei em 30 anos foi agora, porque eu não fiquei preocupado de manter aquele ritmo frenético. Evidente, mas não, abalou o consultório. Abalou o consultório. Foi obrigado a fechá-lo lá no Rio de Janeiro. Claro. E empregos públicos também que tinha por concurso. Começou a haver complicação. Aí você resolvi pedir demissão, então abalou. Bom, agora dava aula na universidade também. Pós-graduação abalou, é verdade. Pior do que tudo, perdi o casamento. Pronto. Não, pra dizer todo. Desgraça te conta toda de uma vez. A doutora Adriana, que você entrevistou também, que era procuradora-geral da Estabilidade, a minha esposa, ela não aguentou. Lá para 95, ela não aguentou. Eu tava... Ela não aguentou? Não. Mas não foi ela que me pôs. Mas não foi ela que te disse. Mas você reclama, por que você não... Mas acontece que eu enterrei minha vida. Eu não tive jamais qualquer tipo de doação de empresa, de nada. Então, o processo é difícil, é muito difícil. Mas é engraçado, porque foi ela a grande incentivadora. É verdade, é verdade. Eu me lembro da sua filhinha, que na época... Que idade ela tem? Que idade ela tem? 21 anos, no 4º ano de medicina. Nós envelhecemos. Não, nós não, você. Eu estou aqui inteiro. Olha só, Enéas, e são duas filhas, você tem que eu me lembro de uma só. Três? É a outra de Brasília. Que idade tem as outras duas? 39 para 40, 32, 33, por aí. Teria que contar certinho. Já está 21 agora. Você já tem uma filha de 39 para 40 anos. E agora, o negócio da doutora Adriana, com todo respeito, é que eu não entendo. Se incentivou mas há limites para tudo, né? Eu ultrapassei todos os limites, mais ou menos como o governo federal está fazendo, ultrapassando todos os limites do aceitável. Eu ultrapassei tudo, eu pus em risco tudo que tinha conquistado. Ela teve razão. Ela é uma amiga extraordinária. Continua sua amiga? Amiga extraordinária. Os deputados do PRONA que abandonaram a bancada, como é que você se sentiu com isso? O que aconteceu exatamente? Uma grande depressão, né? Há poucos dias o professor Décio Bulhões foi entrevistado num programa, se não me engano foi o jornalista Carlos Chagas, e ele falando sobre o cenário nacional, ele disse que se a gente não tiver cuidado, abre uma úlcera, né? Diante do quadro que é dantesco, aqui todo mundo assiste. E eu teria a contrapartida disso. A gente se preocupa, se deve ter a vida com leucemia, seria apenas uma contrapartida. Eu vejo assim, naquela ocasião em que eles saíram, eu levei um murro no plexo solar, porque eu não esperava isso. O argumento que eles usam aí é que eu sou um ditador, que eu queria que as coisas fossem feitas sempre do mesmo jeito. Mas o que eu perguntava e pergunto sempre, meu Deus, quem convive comigo sabe como eu sou. Esperou ser eleito para isso? Comigo está o doutor Elimar, está sentado ali na plateia, o único que ficou no PRONA, deputado federal, cuja presença me honra, sentado ali na ponta. Claro, doutor Elimar. E, ele não tem convite para mudar, não tem nada. Não. Convites houve, mas convites houve. Mas não é...
Não, possibilidade dele mudar. Ele é um homem íntegro. Não, com ele não. É um homem íntegro. Não, é um homem que se manteve do meu lado com uma fidelidade extraordinária e que recusou propostas que o teriam feito tornar-se milionário. Né? Então, ao me perguntar sobre aqueles senhores, né, trânsfugas, né, que abandonaram o barco, eu só posso dizer que não tenho prova nenhuma do que ocorreu. Ninguém tem. O senhor Roberto Jefferson teve no seu programa, ele disse também, provar ninguém pode. Mas uma frase bonita de um astrônomo já falecido, Sagan, ele diz assim: a ausência da evidência não é a evidência da ausência. Quer dizer, o fato de ninguém ter conseguido provar isso, ninguém viu o dinheiro vivo, não quer dizer que não tenha havido. Havia tantos indícios, tantos e tanta natureza, que é abusar da inteligência humana de qualquer um de nós dizer que aquilo não ocorreu se todo mundo falava daquilo dos corretores do Congresso. Bom, eu vou pedir para a gente chamar a nossa vinheta, eu vou voltar aqui com o doutor Enéas, para a gente continuar falando um pouco da política, das atividades dele como deputado, que, aliás, você tinha um documento dizendo que jamais se candidataria a não ser apresentado. Sim, já vou chamar, já vou chamar. Vinhetinha, William. Tenho aqui ao meu lado o deputado Enéas Carneiro. E eu estava perguntando sobre o documento passado em cartório, onde o Enéas se comprometia a não ser candidato a nenhum cargo, a não ser para presidente, nenhum cargo eletivo, a não ser para presidente da República. E aí? Posso responder? Pode. Eu previa, considerando a sua argúcia, que essa pergunta viria abaixo. Também não precisa muita argúcia, porque você divulgou isso soubesse. Mas faz 17 anos. Né? É uma memória prodigiosa associada a uma assessoria de muito valor, de alto cultura. Em 89... Você acabou de escolher a minha memória, você atribuiu a assessoria. Não, associada. Tá bom. Não posso diminuir seus assessores. Tá bom. E as duas coisas se integram. Em 89 é que está o documento. Quando eu disse exatamente. Aí, veja, 94 a lei eleitoral mudou. Egressa lá da nossa casa. Em 89 não era necessário que o partido tivesse deputado. Lembra que eu não tinha, por isso tive 15 segundos. Quem tinha, por exemplo, o colega, o deputado Roberto Freire e outros, esses colegas tiveram muito mais tempo que eu. 150 segundos, eu tive 15. 2 minutos e meio. Bem, então em 94 mudou a regra, tem que ter deputado federal. Aí do meu lado esteve uma senhora, porque eu tenho todo o respeito da Regina Gordilho, tinha que ter. Em 98, precisava ter até a véspera, mudou, não precisa ter de novo. As regras vêm mudando. Em 98, em todo o processo eleitoral, eu tive menos tempo que em 89, se somar tudo, posso provar. Então, em 99, eu fiz outro documento, ninguém me obrigou a fazer o documento. Foruinte, eu fiz outro dizendo que outorgava a mim mesmo o direito de me candidatar a qualquer cargo do Brasil. Pronto, serei o Sul. Será eu que tinha feito, eu desfiz. Pronto, não tem satisfação, tá aí. Previ a pergunta que viria. E se quiser, volta a fazer outro, porque agora só para presidente. Pronto. Ninguém tem nada com Então, é os dois. Tanto que está aqui, tendo dele se servido apenas para atender seus próprios interesses, decide, Isso. após 10 anos Isso. de uma luta ígnea Isso. contra um poder monstruoso e maquiavélico Isso. que se instalou no Brasil, tornar sem efeito aquela declaração, admitindo participar, a partir de agora, das eleições no Brasil, não mais como postulante apenas à presidência da República. Ué, pronto, está aqui, passado, lavrado, conferido, lido, encerrado e assinado. No mesmo cartório. Está procurando uma falha. Não, eu estou achando que eu vi aqui Goiânia, eu pensei que você era não. De Goiás, não, é o nome da pessoa que assinou junto Goiânia, ok. Brasília. Perfeito, tá aqui. Você está morando em Brasília? Eu tenho que estar lá 3 dias por semana, terça, quarta e quinta. É uma residência oficial, né? Os deputados. Aqui os deputados têm direito. Se não quiserem optar por estar no hotel, aí receberem ajuda. Quantos projetos de lei você... Desculpa. Não, só para guardar. Eles são fundamentais. Quantos projetos de lei você encaminhou nessa sua atuação como deputado? Perfeito. Há um projeto. Primeiro que há um erro de aferição quando se quer caracterizar a atuação parlamentar em função de projetos. Um cálculo assim, bem simples, somos 513. Se cada um fizesse 2, já seriam 1.026 projetos.
Então imagine isso em... Não, eu sei que não. Eu sei que Tá? não. Não é essa a questão. Isso é um Claro. erro de aferição de que porque cabe ao legislativo acompanhar a atuação do Claro, executivo. claro. Aquelas medidas tão faladas, provisórias, é a postura da gente. Bom, do ponto de vista de projeto, A1. Não, eu só estou perguntando porque o projeto, geralmente, o projeto mostra, Isso. reflete a intenção e as ideias Isso, do A1, deputado. É isso. grande. A1. Na reforma da Previdência, diversas emendas, reforma tributária diversas ocasiões. Mas há um projeto que caracterizou e espero caracterize a minha atuação, que é a substituição em todo o território nacional de todos os combustíveis derivados do petróleo por combustíveis oriundos da biomassa. Né? A ideia original não é minha. Né? Sou Bautista Vidal, sou Benayon, muita gente de valor. Mas como nós temos uma riqueza em luz solar que nenhum outro país do mundo tem, como nós temos o índice pluviométrico, quer dizer, água que nenhum outro país tem, como nós temos uma floresta que também ninguém tem, ou seja, nas folhas das árvores nós temos armazenada a energia que está lá pronta para ser utilizada, haja vista o que já se fez com o estudo do álcool naquele tempo, nós entendemos, nós e todo o grupo que nos assessora, nós entendemos que seria a libertação econômica do Brasil. Mas, por exemplo, a energia solar para automóvel complica um pouco, né? Se chover, engarrafa, né? Não? Não, eu estou falando, veja, não é uma bateriazinha, mas eu estou falando do álcool, a energia solar retida na planta, da qual ela retirada com hidratos de carbono, que vão dar o álcool depois. Perfeito. Então, a utilização, a substituição da gasolina pelo álcool, isso já é feito em uma proporção razoável e no Brasil. E dos óleos e do diesel pelos óleos vegetais, isso nos daria independência. E poderíamos exportar todo o petróleo, agora que já somos praticamente autossuficientes. Há pouco tempo atrás esteve um representante do governo finlandês aí, e falando das dificuldades deles. Eles não têm solo, né? Não tem como. Somos um império da luz solar. E eles pretendem Bonito esse título que você nos deu agora, eu gostei. Gostou? O Império da Luz Solar. Saiu de improviso, esse é meu. Eu não tinha. Quando é meu, eu digo sempre. Bonito, o Império então, muito obrigado. Eu não copiei de ninguém. Mas aí chegaram aqui... Não, mostraram na Comissão da Agricultura as dificuldades de estar usando lixo. Quer dizer, a busca de energia de fontes renováveis é um fato agora, atual, porque o petróleo está acabando, vai acabar. Né? As fontes... Mas ele está acabando há quantos anos já? Há 40 anos já era para ter acabado. Mas os grandes reservatórios estão no fim mesmo. Vai acabar. Mesmo. Ponha 3 décadas. É só nos lembrarmos que ele é fóssil. Então ele não é renovável. Já o Sol está aí, o reator, a fusão nuclear está aí há séculos, está para todo o tempo. Falando em fusão nuclear, e o negócio da bomba atômica acabou... Aí não é fusão, é fissão. Né? Tudo fissão bem, nuclear. tudo bem. No caso da bomba atômica, foi... Mas foi uma fissão que acabou fundindo... Veja, uma cuca de muita gente. Veja, eu disse que o Brasil, para poder negociar como gente grande no cenário internacional, para poder sentar-se à mesa em igualdade de condições e não como uma criança, ele precisaria fazer parte do Clube Atômico. Porque é injusto que nós sejamos obrigados a assinar tratados de não proliferação de armas nucleares, enquanto os Estados Unidos se armam cada vez mais até os dentes. Né? É injusto. E a bomba serviria como instrumento de dissuasão estratégica. Uma bombinha contra a bomba. Basta, vou lhe dizer por quê. Porque os Estados Unidos não querem ver destruída nenhuma das suas cidades. Lembre-se de Hiroshima. Mas você já quer entrar... Não, entenda. A dissuasão estratégica é um instrumento de geopolítica. Mas peraí, mas você vê agora no Irã já está dando um problema porque querem pegar e desenvolver... Antes de mais nada, você acha que seria permitido ao Brasil desenvolver um projeto? A nossa conversa já é extemporânea, porque Sua Excelência, o ex-presidente Fernando Henrique, em pleno processo 98, assinou o tratado. Então a nossa conversa... Não, mas mesmo que não tivesse assinado? Não. Você acha que, por exemplo, o Irã resolve fazer uma bomba atômica, vai fazer... Não tem o potencial que nós temos. Nós somos uma potência levada à condição de colônia por essa submissão nossa, né, esse poder financeiro internacional, que leva de nós, assim, mais da metade da riqueza brasileira. Haja visto o que ocorreu no passado. 160 bilhões, uma coisa estúpida, mais do que o triplo do que se gasta com educação e saúde. Então, deter o controle do poder nuclear para uma bomba submarina teria sido, né, mas apenas dizer assim, deixem-nos em paz, deixem-nos seguir nosso caminho, permitam que nós, com o nosso... Mas você acha que pode dizer assim, deixem-nos construir a nossa bombinha, eles iam deixar? Não, após ter sido, porque
O enriquecimento, Mas a posta é construído. O enriquecimento do ciclo do urânio não é algo assim que não seja permitido, não é assim. Há um controle internacional, mas isso pode ser feito. É só entreviste uma autoridade militar de alta patente, vai dizer que o submarino estava sendo feito. E um submarino em qualquer lugar do Atlântico ou do Pacífico é tão terrível quanto uma bomba, não é? É só apontar para lá. Então ninguém quer perder uma cidade. Quando eu digo deixe-nos em paz, é o que o Japão teria feito se, naquela época, em 45, ele detivesse o controle do ciclo. Ninguém teria jogado naquela cidadezinha do interior, Hiroshima, uma bomba de 20 quilotons, uma bombinha que nós sabemos matou 60 mil pessoas no dia, cerca de 200 mil. Eu estive lá. Não na época, eu era criança. Você vê que coisa curiosa. Um bombardeio convencional matou numa noite em Dresden 130 mil pessoas também, numa noite só. É verdade. No entanto, o pavor da bomba atômica é tão grande que, claro que é uma brutalidade. Os outros efeitos. Mas imagina, em Dresden foi o dobro, mais do dobro. No entanto, o que marca mesmo é o negócio da bomba atômica. Você não acha que isso cria uma aura meio negativa em torno de um país que se preocupa em ter a bomba? Naquela ocasião a imprensa fez disso como se fosse o mote principal do que eu digo. Não, isso foi uma frase dentro de tantas outras. Claro. Eu digo erradicar o analfabetismo. Eu digo trazer a escola pública para o que ela era no nosso tempo, uma escola pública excelente, onde se aprende a falar, escrever, não é mais. Eu digo fazer com que o hospital público tenha o mínimo de condições de atender o nosso povo, que está aí famélico, certo? Enfim, no meio de tudo isso saiu a bomba, claro. Que a bomba é que estoura. Aqueles que me veem como inimigo do sistema, imediatamente usaram a bomba e não cabia nada mais a mim em 30 segundos se não me defender. Deixa eu mostrar, eu gostaria, porque engraçado, eu sinto saudades da sua barba. Claro que daqui a pouco ela já vai estar crescendo aí, linda, eu ia dizer linda e loira, mas não é o caso, né? Linda, pintada, preta. pintada. Ah, era pintada? Claro. Era uma castanha e eu pintava de preto, cara, me sentia melhor. É verdade. Aquele azeviche era... Eu gostei do azeviche. Eu não sabia que era, não sabia. Pintada, mas eu já disse isso na televisão. Aquilo era um bigodex em cima, aquela coisa bem pretona mesmo. Ela era bem negra. Eu não posso negar, eu gostava muito dela. Vamos ver aqui, a gente pegou alguns... Como a barba tinha e tem um significado muito carismático, o Marcelo fez umas montagens aqui, lembrando alguns personagens que também marcaram pela barba parecida com o do Ernesto. Vamos ver, por favor. Olha só, aqui é o professor Papanatas, que é o da direita, do Brucutu. Você lembra dessa história em quadrinho, não? É uma história em quadrinho que tinha o Brucutu, que era um homem da pré-história, e que o professor Papanatas, que é aquele à direita, trazia numa máquina do tempo, trazia a época presente. E sempre que eu olhava o professor Papanatas, eu lembrava de você, por causa da barba, que era também preta, comprida, e ele era careca. Vamos ver o que mais que tem, o que mais você separou. Olha aqui. Sou eu, hein? É um pouco Freud, você dá uma... E essa é engraçada que se você virar, olha o que acontece. Fica um cabelo, um cabelo... Tem mais alguma coisa, Marcelo? Ou só essas duas? Agora, e tem também, nós trouxemos, vamos botar agora a foto daquela pessoa que, se eu não me engano, você processou, porque o clone. Não, meu, é clone? Não. Vamos ver a foto. Clonagem eleitoral foi... esse senhor aí, é verdade. E ele usava, inclusive, o nome, como é que é? Pode tirar, Marcelo, obrigado. Pode tirar. Isso você acha que a barba elege? Não. Não. Eu repito, não é, a meu ver, a visão ectoscópica, não é isso não. É alguma coisa da pessoa que aparece quando a pessoa fala. Alguma coisa da... Não, às vezes nem precisa falar. O seu modo de ser é tão característico que você não precisa falar. Quando você chega, a pessoa já sabe que você... Eu? Sim. Se não... Não, também não. Evidente. Pode ser o gordo, seu rosto. o gordo, tá aqui. Não. Senão todos os gordos teriam o seu sucesso. Pronto. Então não é. Então não é a barba. Senão todos os barbudos teriam o também meu teriam. Não é isso. É alguma coisa que não está bem definida ainda, que a gente não sabe o que é. Eu já conversei com neurologistas, psiquiatras, diversos colegas, ele não sabe o que é. Mas carisma. É uma palavra também que também não está bem definida, mas talvez seja menos ruim que a gente tem. Qual é a origem do carisma? Não sei. É algo ligado ao misticismo. Sim. Mas exatamente o que eu não sei. De qualquer forma,
o ato de prender pessoas, de atraí-las ou de trazê-las para o seu lado, é algo que não tem explicação através dos tempos. Porque pessoas com personalidades as mais diversas têm feito isso. Consegue. Indivíduos calmos, como Gandhi, indivíduos agitadores, né? E outros tantos. Você se considera um indivíduo calmo ou agitador? Não, eu não sou agitador. Jamais preguei rebelião de massa. Mas calmo também não é. Não. Eu falo com ênfase. Tá certo? Com ênfase. Eu Enfático, acredito no que eu enfático. digo. Eu acredito no que digo. Você é bom, todo político tem que ser bom de improviso. Você é bom de improviso? Não sei responder. Na hora do discurso. Eu vou botar 2 palavras aqui no telão e pedir para você fazer um trecho de um discurso conseguindo encaixar essas 2 palavras. Quantos que segundos? São, Mas olha quantos só, segundos o à tempo? vontade, à vontade. A palavra democracia e a palavra hipopótamo. Como é que um político pego de improviso coloca essas 2 palavras no mesmo discurso? Ah, no mesmo? É, claro. Juntar a democracia com o hipopótamo? É. Estranho, que desafio. Bom, começa com democracia, depois vou Não, pensar no mas hipopótamo. começa como um discurso mesmo, pode ir. O termo é utilizado como sinônimo de um governo onde os direitos são respeitados, onde todos têm os mesmos direitos dos cidadãos, o que é uma farsa. Aliás, lá atrás já era uma farsa, porque entre os gregos havia escravos. E os gregos são apresentados como o padrão da democracia. O que é que democracia tem a ver com hipopótamo? Não, estou pensando aqui. Eu não sou um zoólogo, um especialista da vida dos hipopótamos. O hipopótamo vive em charcos, em pântanos. Não, eu vou dar Vai dar um... facilitar um exemplo. Por exemplo, e aproveitando-se de certas falhas da democracia, algumas pessoas chafurdam na lama Como se fosse um hipopótamo, não sei o quê. Ah, um jogo de palavras. Isso. Então eu vou trocar a palavra democracia e carimbo. Ah, sim. É mais fácil. Sem dúvida. Vamos ver. Porque a democracia é um carimbo. Que serve... Aí já usou. Não, mas é por quê? Deixa eu concluir. Pois não. Porque... sob o bojo dessa palavra tão bonita, que ao pé da letra quer dizer o governo do povo, pelo povo, para o povo, como o saudoso Lincoln dizia no discurso de Gettysburg, né? Sob o bojo dessa palavra, justificam-se atitudes que às vezes chegam a nos causar náusea, né? Então, nesse sentido, o carimbo é usado para tornar válido o significado de uma palavra que não tem nada mais a ver com o uso que se está fazendo dela. Muito bem, deputado Enéas Carneiro. Eu conversei aqui com o deputado Enéas Carneiro. Enéas, olha, que você fique bom, fique logo bom, tá? Que isso seja apenas uma coisa passageira na sua vida, que seja apenas mais uma experiência de vida do que outra coisa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta.